Esse 7 de setembro de 2023 tem um sabor muito especial. Nós estamos comemorando a nossa independência em vários sentidos e vocês sabem do que eu estou falando. Eu e a Deusdete já estamos preparados para assistirmos o desfile do 7 de setembro, finalmente. Um grande beijo para vocês e acompanhem com a gente, viu? Vamos ao Rio de Janeiro conversar ao vivo com o comentarista Roberto Mota. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. 7 de setembro, feriado nacional, dia da independência, muitas solenidades, festejos pelo Brasil. Em Brasília, um desfile esvaziado. Teve como tema democracia, soberania e união. Mas não vimos uma união tão consistente assim, né, Mota? Isso parece tema de palestra, né, Daniel? Não é tema de celebração. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Feliz 7 de setembro para todo mundo, para quem estiver se sentindo feliz. Aparentemente não é tanta gente assim como eles imaginavam. Se a gente olhar as imagens do desfile lá de Brasília, o principal elemento que chama a atenção, facilmente percebido, é a ausência de povo. Sobraram bonés verde e amarelos, eu acho que com a marca do Banco do Brasil, provavelmente distribuídos ali pela plateia. Sobraram também expressões carrancudas. Eu sempre recomendo, quando você assistir um vídeo de político falando ou fazendo alguma coisa, preste atenção nas expressões faciais. Basta olhar os rostos na maioria dessas imagens. Não me parece que tem muita gente feliz aí. Dizem que a data de 7 de setembro foi ressignificada. Eu, sinceramente, não vi ressignificação nenhuma. O que eu vi nessas imagens foi uma enorme falta de entusiasmo. Bom, agora 18 horas 38 minutos, a gente continua aqui com a nossa cobertura do 7 de setembro, porque sem povo nas ruas, Lula convocou o Zé Gotinha para o desfile de 7 de setembro. O mascote da campanha de vacinação foi mais aplaudido que o presidente. O desfile de hoje foi organizado em 4 eixos: saúde e vacinação, paz e soberania, ciência, tecnologia e preservação da Amazônia. E parece que quem se empolgou com Zé Gotinha foi a senadora e ex-candidata a presidente Soraya Tronic. Olha o nosso Zé Gotinha. Viva a vacina, Brasil! Viva a vacina! Olha lá! Ô, Ana, o Zé Gotinha fez mais sucesso que o Lula hoje no evento lá em Brasília, hein? Tá aí, ó. O Zé Gotinha já é um personagem assim antigo, né? Passou por vários governos, então ele tem vida própria, e exatamente por ter vida própria e brilho próprio, o Lula teve que montar aí de carona no cavalo do Zé Gotinha, sem povo na rua. Depois tem um vídeo também, Paula, vergonhoso do Lula num pé de jabuticaba, com a faixa de presidente, pegando a jabuticaba, dizendo que ele plantou aquele pé no segundo mandato dele e que agora ele estava ali comendo jabuticaba. Uma coisa assim, nada orgânico, nada natural, né? Muito forçado. Eu repito, Paula, é só voltarmos às imagens do Lula ali no palanque com os 10 ministros, como disse Constantino, você vê que ele está incomodado, ele não está feliz, ele está desconfortável. Ele que sempre teve um comportamento até muito natural no meio do povo, né? Falando com desenvoltura, muita mentira, né? Muita mentira, muita falácia, muita bobagem. Mas você percebe que hoje ele não estava no ambiente dele que deveria ser, já que ele está na política há tantos anos. E aí, Paula, é por isso, por causa dessa força das redes sociais, porque eu não duvido que tenha alguns políticos aí da oposição que queiram tentar surfar nessa coisa de nós proclamamos aí o Fique em Casa. Não foi não, tá? Para mim isso foi um movimento muito orgânico das pessoas, dos cidadãos que estão estafados, exauridos, né, com tanto desmando jurídico, tanto desmando
de uma forma geral, né, até vindo do próprio executivo no Brasil. E eu acredito que hoje foi um dia histórico, é um dia triste porque nós não temos muito que celebrar mesmo, desde o dia 1º de janeiro de 2023, mas é um dia histórico que, como Augusto disse, o povo deu o seu recado, porque o povo nas ruas é uma mensagem forte, como foram as mensagens dos anos anteriores. Lembrando que o ano passado o ministro Barroso, no dia 6 de setembro, disse: amanhã nós vamos ver o tamanho do fascismo, né? E aí eu não sei se tem jeito, Paula, se a nossa produção tem esse vídeo, porque acabei de lembrar aqui, eu não tinha planejado, mas de um vendedor de água do ano passado. Vocês lembram daquele 7 de setembro? Um vendedor de água, se eu não me engano, onde o Constantino estava, no Rio de Janeiro, dizendo: olha, eu quero comprar uma água, vou passar aqui R$5, e os R$5, aquela nota foi de mão em mão até lá na frente, e a água voltou, e aí foi uma festa danada. Aquilo foi o espírito, por mais que houvesse essa falácia narrativa de fascista, governo golpista, o espírito do povo, ele estava intrínseco nesse tipo de vídeo. Crianças, senhoras, idosos em cadeira de rodas, deficientes, uma grande congregação sob o manto do patriotismo, do amor ao Brasil. Então a falta disso tudo hoje também é uma resposta importantíssima. E eu concordo com o Augusto, é uma resposta do povo. Não adianta político querer surfar que nós que falamos, fica em casa. Não, isso foi uma resposta direta do povo em todo o Brasil, porque até agora as imagens de todo o Brasil de ruas vazias estão circulando por aí. Enquanto no ano passado, a essa hora, era as imagens como essa do rapaz pedindo, comprando a água, a nota foi, a água voltou, e tantas outras imagens que vão ficar na memória do povo brasileiro. E essas imagens, Paula, que tem que alimentar a gente, por mais que estejamos num caminho muito complicado, as imagens dos últimos 4 anos, elas precisam alimentar a nossa alma de que a gente precisa continuar lutando para o Brasil. Eu tenho a minha tristeza muito bem estabelecida no dia de hoje, mas também tenho a minha esperança de que, se você olhar no contexto maior, nas páginas longas e muitas páginas num livro de história, ainda mais na história de uma nação, a nossa história ainda é muito curtinha. A gente tem muitas páginas ainda para escrever, e eu acredito muito na força do nosso povo, que foi demonstrada hoje mais uma vez com esse silêncio ensurdecedor para esse governo comunista. O recado dado. Ao ficar em casa, voluntariamente, o Brasil Decente mostrou que ele é que tem o controle das ruas, praças e avenidas, que estavam desertas. Como foi lembrado aqui, as manifestações dos anos anteriores foram espontâneas e democráticas. O que se viu, o que eu vi, não sei o que viu o Gilmar Mendes, o que eu vi foram famílias, crianças, pacificamente mostrando o seu amor à liberdade, à democracia, a um país onde as leis vigoram, devem vigorar. Ontem foi uma festa triste, e o Gilmar Mendes, que não devia, se obedecesse à Constituição, se manifestar sobre isso. É uma manifestação política, tem algum processo que enseje isso, então ponha nos autos, se manifeste nos autos. O juiz não deve abrir a boca sobre questões que são políticas, né? Esse é um dos ônus que justificam aí os privilégios que têm os integrantes aí do STF. Eles têm emprego vitalício, eles têm, o salário deles deveria ser o teto, eles ganham o maior salário do país, e
isso aí oficialmente, por fora ganham mais, viajam toda hora, tem um vidaço, eles são acima da lei, e aí ainda assim zomba dos brasileiros que protestaram com o silêncio. Eles ouviram o grito do silêncio. Nenhum político deixa de ouvir. Eu sei que é assim. Alexandre cansou de ver momentos assim, eu também. E é o seguinte, ele fala que não podem ser sequestrados, a nossa independência interna, o Brasil e suas cores não podem ser sequestrados por movimento político ideológico nenhum. Pois bem, nenhuma frente com interesses aí ideológicos, políticos comuns pode, e o Supremo faz parte dela, pode sequestrar a Constituição e as leis do país. O que tem a dizer o ministro sobre os presos políticos que existem no Brasil? O Oscar Arias, que foi presidente da Costa Rica, resumiu a coisa: país que tem preso político não é democracia. Se é democrático o regime, não há presos políticos. Nós temos os exilados políticos. O Brasil recriou, o Brasil do Supremo recriou a figura do exilado político. Nós temos centenas de inocentes ainda usando tornozeleiras. Nós temos inocentes sendo constrangidos, para ser gentil, a confessar crimes que não cometeram, a reconhecer por escrito a condição de culpado, que é uma violência inconstitucional e cruel, sobretudo. Os culpados continuam impunes e cresce o número de culpados inocentes. O mais recente beneficiário dessa estranha inversão de valores é a Odebrecht. Agora, provas anuladas, prende quem combateu a corrupção. Então, a manifestação do Gilmar Mendes é mais uma mentira. E, de novo, eles lembram o livro 1984, do George Orwell. As coisas estão completamente invertidas. Quer dizer, o ministro do Supremo diz coisas que a Constituição proíbe. Não respeita, os juízes não respeitam a Constituição, que deveriam manter incólume, intocada. Então é o seguinte, os inquéritos secretos, cujo número não sabemos ainda, porque são clandestinos, ilegais e inconstitucionais, mostram que a frente que está no poder é que sequestrou a verdade, além das nossas liberdades, e exigimos que elas nos sejam devolvidas, porque nos pertencem. É esse o recado do silêncio, eles ouviram com perfeita nitidez. Por que este 7 de setembro foi tão calmo, foi tão normal? Simplesmente porque os bolsonaristas estão em casa, se recolheram aos seus lares, alguns se esconderam embaixo da cama e estão lambendo suas feridas. Olha que maravilha! Agora, a gente também tem que constatar pelas imagens, o que estávamos conversando aqui anteriormente, eu, vocês e o Cláudio Dantas, que de fato não tem povo nessas imagens. Ó, quem planta, colhe. Esse pé de jabuticaba aqui eu plantei no meu mandato de 2007 a 2010. E precisei vir aqui para comer a minha jabuticaba. Eles estão fazendo um desfile até agora, a gente vê naquelas grades. Eu imagino que em outros anos você talvez tivesse mais gente presente. A gente está sentindo falta dos civis.